E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tauan Matos aqui da Mais Um Code. Gente, que alegria, hein? Quanto tempo a gente poder voltar, trocar uma ideia, falar de tecnologia, falar o que esperar do mercado de trabalho e mais que isso, falar um pouquinho sobre as oportunidades que a gente sabe que a tecnologia pode proporcionar pra gente. Então, chega junto, vambora, vem colando todo mundo. Hoje eu vou ter aqui a honra de poder falar com duas pessoas especiais demais, né? Um é a Cláudia, que hoje ela representa ali uma instituição grandiosíssima, assim, apesar que o título aqui já tá dando spoiler, né? Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho com vocês. E também nós vamos ter aqui o nosso mentor e instrutor Alberto, né? Especialista. Eu não vou falar dele não, vou deixar ele falar, que é melhor do que a gente, a própria pessoa vai falar. Vão chegando, comenta aí de onde vocês estão vendo a live. Ah, tô vendo de São Paulo, da Bahia. Comentem aí, porque vai ser um momento muito especial. Pessoal, eu tô com a minha colinha aqui do lado, né? Já vou trazer, porque eu já sou ansioso. Vou trazer aqui já os nossos convidados para a gente poder conversar um pouquinho sobre, não só falar sobre tecnologia, mas como trabalhar com tecnologia. Aonde a tecnologia pode levar a gente. Então eu vou trazer aqui o Instituto ECOA PUC-Rio. Boa, já tô vendo aqui que tem uma galera falando que tá falando com a gente de Campinas. Outros estão falando aqui. Olha aí, gente, tudo Olá, olá bem? pessoal, boa Boa tarde. tarde. Que alegria tê-los, hein? Alegria A nossa. alegria também É, participar, poder estar aqui com vocês nessa tarde. Ó, eu tava aqui já contando aqui pro pessoal e falando até no backstage já tava aqui com alguns alunos, né? Falei, ó, pessoal lá não tá de brincadeira, já não é a primeira vez, né? O pessoal aqui já é veterano, já é uma segunda formação que a gente tem feito, né? Entre a parceria da Mais Um Code, Chicken Trilhas, né? E todo o time da PUC-Rio que a gente, enfim, confia e acredita muito. Gente, apesar que a gente tá aqui, né? Conheço o professor Alberto muito mais de vídeo, viu, Cláudia? Aqui é vídeo, é depoimento de aluno. E eu falo, gente, não, tem que conhecer, gente. Mas vocês escolheram nascer, né, na cidade maravilhosa, infelizmente não tem como, né? Pô, eu tenho que ficar Fica aqui. sempre aberto o convite para vocês virem aqui nos é, visitar. Aceito, aceito. E recebido e aceito o convite. Olha, eu falo isso porque, querendo ou não, pô, São Paulo, né? Essa galera de São Paulo sabe. É uma correria tão grande que a gente não consegue aproveitar nada, né? Enfim, no final, vocês estão sabendo viver. mas São Paulo também tem muitas coisas boas. É uma cidade maravilhosa também. Boa, boa. Para a gente poder começar aqui oficialmente, é, tanto para a galera que conhece a Mais Um Code, a galera da Mais Um Code que está vindo aqui para a live, e a galera da rede também, né, da Ecoa PUC Rio, e também é, amigos e conhecidos, né, tem muita gente que eu acabei falando, olha, a live é sexta-feira, vai ser ali às 2 horas, ficaram bravos, né? Pô, na hora que eu tô trabalhando, na hora que eu tô voltando de levar o filho na escola, eu falei, não, fica tranquilo, calma, vai ficar gravado, né? Então, vai poder assistir aqui com calma a live depois e aproveitar também das oportunidades que nós vamos estar falando aqui um pouquinho. E para a gente poder começar oficialmente, né, eu trazendo aqui, né, com o host do nosso lado, vou falar um pouquinho, dar mais um code para a galera do time, não só vocês que já estão cansados de ouvir falar, ih, esses meninos de reprogramando a quebrada, né, mas falar um pouquinho do trabalho que a gente faz e depois eu gostaria muito que vocês também contassem do trabalho e se apresentassem, né? Aqui a gente tem uma mania que a gente fala, né? Fala teu nome, idade, que quebrada você está falando, né? E por que tecnologia? Eu amo essas três perguntas. Bom, prazer, pessoal. Me chamo Tauan Matos. Eu sou um jovem, segundo ainda ali, né? O Conselho Juvenil Nacional. Ainda sou um senhor jovem, né? Eu tenho 32 anos, vou fazer 33. Eles ainda me entendem como um jovem. Ah, resido aqui em São Paulo, né? Sou um dos fundadores da organização Mais Um Code,
A Mais Um Code, ela é uma organização, uma escola, né, ou um movimento, aí depende muito de como cada um quer se familiarizar ali, que proporciona, né, viabiliza o acesso a formações de tecnologia, não só para a área de tecnologia, mas também olhando para o mercado de trabalho com foco no inglês corporativo, olhando para a questão de soft skills, né? Porque a gente sabe que não é só importante aprender a codar, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que é um combo. E o professor Alberto aqui já vai falar com vocês aqui, vocês vão ver que não é só codar, né? Tem todo um caminho que a gente precisa fazer dentro dessa nossa jornada para poder se tornar um profissional de excelência, né? Um profissional admirável para o mercado. E mais que isso, para você também, né? A gente fala muito do o que o mercado espera de você, mas o que você espera de você. Eu acho que essa é uma provocação bem boa para a gente poder começar aqui. Mas é isso, assim. Já falei. Vou jogar agora para ti, Cláudia, e conta para a galera aí um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Prazer. Meu nome é Cláudia. Eu faço parte do Instituto ECOA PUC-Rio, é um instituto aqui da Universidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E a gente tem tanto projetos de pesquisa quanto a área de programas. E um desses programas é o TIC em Trilhas, esse programa que eu vou apresentar aqui para vocês, assim, contar um pouquinho de como ele funciona e depois trazer aqui os conteúdos que a gente vai estar nessa parceria. Já é a nossa segunda parceria com Mais Um Code. A gente já fez uma formação em low code, né? E agora a gente está trazendo a formação de inteligência artificial. O TIC em Trilhas ele é um programa de formação e capacitação na área de TICs no Brasil. Ele é um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia e ele traz ali trilhas de aprendizagem no formato online, né? Desenvolvidas aqui por profissionais da PUC-Rio. Então, assim como o professor Alberto Sardinha, outros profissionais desenvolvem outras temáticas, e isso tudo fica no nosso site, um conjunto de trilhas, né? Para a formação, o foco é a formação de talentos, visando a empregabilidade e a renda, né? Formar profissionais para o mercado de tecnologia. Não, que isso, eu tô aqui assim, e uma coisa também que eu acho interessante, né? E aqui, olha, vou te falar, Cláudia, professor Alberto, o que me jogaram de pergunta, e eu tenho certeza aqui que vocês vão responder todas elas, né? Eu tô aqui com o computador de apoio aqui, cheio das perguntas. Eu falei, ó, você já veio respondendo algumas coisas ali que entra um pouquinho, né? Mas um ponto que eu acho muito bacana dentro da tua fala, né? Quando a gente fala hoje a importância de você ter uma formação em uma instituição respeitosa, uma instituição que realmente entrega não só o conteúdo, mas tendo toda essa percepção do que o mercado de trabalho e também a área acadêmica espera, isso é muito difícil, né? Vamos ser muito sinceros hoje. Uma coisa que eu brinco muito e a verdade que a gente vê na internet é esses formações miojo, né? Aprenda a ser um programador em 5 minutos, né? Em 2 dias. Ô, gente, né? Não existe isso. São as promessas que não, a gente sabe que é uma constância. E foi até, acho que, no primeiro módulo também da formação que nós fizemos junto com o Tica em Trilhas, né? No programa Tica em Trilhas, que foi muito explorado isso, né? Olha, gente, é uma jornada, vocês vão ter que constantemente, não tem como, não é que não tem como parar, né? Você não pode parar, porque você vai ver que sempre está atualizando, né? E uma coisa que você trouxe ali que eu acho bacana trazer para a galera é que a PUC também hoje, além de ser uma organização muito respeitada, ela está liderando o ranking hoje de modo nacional e até na América Latina, vou ser abusadinho e vou falar, né? De estar ali entre os top 10, né? Exatamente. Instituições não só respeitosas, mas com a qualidade de ensino. Então a galera vai aprender, vai aplicar e os melhores profissionais do mercado, né? Então tem aí, fazem parte, né? Ou estudaram, passaram pelo modelo de ensino. Então só E é para importante vocês destacar, saberem, hein? Tauan, e essa a cada trilha, né? A gente está trazendo uma formação aqui com 3 trilhas, mas ao final de cada trilha o aluno recebe uma certificação e essa certificação é PUC-Rio. Ele vai ter ali no certificado o crivo ali da PUC para ele guardar, né? Para ele usar depois no mercado e poder publicar isso no LinkedIn. Ele vai ter ali a certificação no final.
Isso é até uma das perguntas, né, que alguns jovens fizeram, né? Pô, essa formação ela tem ali a certificação? Então, galera, ó, já veio a resposta. Vou agora jogar aqui, né, falar um pouquinho com o professor Alberto. Professor, bem-vindo. Conta Obrigado. um pouquinho para a gente aí. Né? Eu estava aqui vendo, como a gente das antigas, que eu posso falar que eu sou das antigas, né? Eu sou dos anos 90 ali. Puxei tua capivara, né? Vi ali um pouquinho do que o senhor já fez, mas conta pra galera também. Então, eu sou professor da PUC. Eu tenho até uma ligação muito forte com a PUC, porque eu fiz a minha formação, né, acadêmica, graduação e pós, toda aqui na PUC. Né? Então, eu tenho uma ligação forte. Depois, cheguei até a sair para o exterior, fiquei um tempo no exterior, né, trabalhando, e depois voltei recentemente, tem 3 anos que eu voltei para a PUC, como professor. Né? E tem sido aqui uma experiência fantástica. E eu posso dizer que, particularmente, esse participar do Chicken Trilhas, para mim, é uma coisa que é gratificante, porque você sabe que, de alguma forma, você está indo muito além daquele ensino que você dá, que eu vou brincar com dizer, que é dentro do seu quintal, entendeu? É isso. Então, é a possibilidade de você poder multiplicar aquele conhecimento, que, no fundo, é o que a gente gosta de fazer. Né? Nós estamos aqui na universidade, que é exatamente para formar pessoas e que as pessoas possam se aproveitar disso profissionalmente, que isso possa ser até um agente para mudar a vida da pessoa. Né? Então, é lógico que a gente fala isso, mas depois tem todo esse trabalho de como é que a gente chega nas pessoas. E eu sinto que o Chicken Trilhas tem um pouco essa vocação, né? Que é como é que a gente faz para poder chegar e além do que só o pessoal que está no Rio de Janeiro, quer dizer, é uma coisa que, para mim, é muito gratificante, só para começar. Deixa eu só falar um pouquinho só quem eu sou. Eu já falei, sou professor da PUC, sou também professor aqui do Departamento de Informática, sou pesquisador aqui no ECOA, no Instituto ECOA, né? E trabalho com inteligência artificial há mais de 20 anos. Né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial em 99. Então, foi mesmo naquela altura em que a IA, como a gente diz, né, ainda era muito tratada do ponto de vista assim, mais acadêmico, né? Eram nas pesquisas, que se falava de IA, mas a IA eu acho que ela aparecia mais para o grande público como uma coisa muito futurista ou ficção científica, né? E a verdade é que nesses últimos anos a IA, eu costumo até brincar, né? A IA finalmente chegou ao cidadão comum, né? Porque as pessoas começaram a usar ferramentas como o ChatGPT, o Gemini e etc. Então, finalmente a IA chegou a todos, né? Até um certo ponto. E isso foi uma revolução, tá? Foi uma revolução. E o que a gente quer nessa trilha, nessas 3 trilhas, na verdade, dar a possibilidade a pessoas aprenderem a programar esse tipo de tecnologia. Tá? Não é utilizar, é mesmo como é que eu customizo, né, a utilização desse tipo de tecnologia para problemas reais, né, nas empresas, numa organização, seja lá o que for. Então, a ideia dessas trilhas é exatamente ensinar as pessoas a terem esse tipo de conhecimento. Tá? Pô, gostei. Professor, você trouxe ali, e aí eu fico muito contente de ter, porque quando a gente fala de tecnologia, fala de inteligência artificial, ou até, eu vou até um pouco além, né? Quando a gente fala sobre linguagens de programação, Uhum. é muito comum, né? Infelizmente é comum, né? Que muitas pessoas hoje de periferia, favela, quebrada, é, não saibam, por exemplo, o que é um HTML, um CSS, um JavaScript. As pessoas elas ficam muito. Aí resumem tudo na tecnologia. Ou que nem diz minha mãe, é o negócio do computador lá. Né? Joga tudo pro computador, se é ou não é. Né? Então, é aquela mistura de hardware e software, né? Para ela, tu joga no computador, esses negócios de computador tem que falar com o Tauan lá. Mal sabe ela que faz muito tempo que eu nem mexo mais essas coisas, né? Não dá tempo, né, de codar mais, né? E aí eu queria que o senhor trouxesse pra gente aqui, só pra galera que tá acompanhando a gente, que já se inscreveu, até coloquei aqui, gente, né? Quem já se inscreveu, né? Temos um grupo hoje que tem já tem uma galera, uma turma boa que se inscreveu. Vamos ter aí, eu já dando spoiler, hein?
Nós vamos ter aí para a próxima semana já o nosso primeiro aulão. Então, assim, é sexta-feira? É. Aqui com a gente não tem esse negócio de é sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez. Enquanto é sexta-feira, vamos embora, vamos se inscrever. Até acabar o dia a dia, né? Então, pessoal, para trazer aqui para a turma que está com a gente agora, ou a turma que vai assistir a live mais tarde, professor, conta um pouquinho sobre essas 3 trilhas para eles, né? E para todos que vão estar vendo. E eu já convido aqui a turminha que está conosco, que eu até perguntei de onde vocês estão assistindo, qual quebrada, se já se inscreveu. Deixem a pergunta de vocês na caixinha. Eu vi que tem gente fazendo pergunta no chat. Acaba perdendo, gente. A gente acaba perdendo um pouquinho, porque sempre vai entrando uma turma boa aqui. Comentem, coloca aqui na caixinha a pergunta que vocês tiverem sobre a formação. Mesmo que a gente já falou, pode colocar, não tem problema. Professor, o tempo é seu. Conta um pouquinho sobre essas 3 jornadas aí, essas 3 trilhas. Então, a primeira trilha, que se chama Introdução a LLMs, a ideia é que vai dar, primeiro, um lado de ensinar o que é o LLM. Porque hoje em dia, quando a gente... E deixa eu só usar um pouco, que a gente começa a encontrar muitas siglas, não é isso? O LLM, né, vem, na verdade, é uma sigla em inglês, que é Large Language Models, né? Traduzindo em português, são modelos de linguagem assim, em grande escala, tá? Ou grandes modelos de linguagens, tá? Por que são grandes? Porque normalmente são modelos que têm bilhões de parâmetros, mesmo bilhões de parâmetros, e que para ensinar esses modelos a interagir com a gente, eles levam 4 meses. Então, por isso são modelos mesmo, e assim, muitos computadores, é um parque de computadores, é uma coisa assim, fora de propósito, é mesmo enorme. E por isso que essa tecnologia, muitas vezes, é oferecida por... são poucos, né, empresas que têm essa capacidade de investimento, de investir, né, em tanta máquina e ter tanto recurso computacional para treinar esse tipo de modelo. Tá? Mas qual é a ideia da formação? É a gente poder usar esses modelos, né? Então, no fundo, é ensinar o que são esses modelos, o que está por trás desses modelos, para a pessoa poder ter uma noção, para que não seja só uma caixa preta. Tá? E mais, que é a parte que a gente mete a mão na massa, que é como é que eu aprendo a programar para poder interagir com esses modelos de linguagens, tá? Usando ferramentas como, por exemplo, LangChain, tá? Que é uma ferramenta famosa para interagir. Tá? Então, com isso você pode criar, por exemplo, um chatbot customizado, você pode, por exemplo, numa aplicação, por exemplo, pedir para ele fazer um resumo de um determinado documento, tudo integrado numa aplicação. Então, a ideia não é você copiar e colar, por exemplo, o ChatGPT e depois pegar a resposta de volta. É você customizar aquilo para que seja uma coisa dentro da sua aplicação ou dentro do seu website. Entendeu? Boa. Isso até me lembrou agora, um amigo meu que ele trabalha na Microsoft, né? E aí ele por conta, enfim, programador, a galera ela ou manda e-mail ou manda áudio infinito, né? Por mais que não gosta, acaba mandando. E aí ele desenvolveu uma solução que para ele tá ótimo. Até brinquei, falei, manda para mim essa fonte desse código aí porque eu quero, né? Mas ele fez uma aplicação onde ele conseguiu integrar no WhatsApp web dele a seguinte coisa: a pessoa manda um áudio, basicamente a IA ela faz a leitura do áudio, ela não transcreve, né? Ela resume em basicamente duas linhas ali o que tem naquele áudio de mais importante. E aí eu falei, cara, isso é de uma genialidade, de uma maldade também, né? Porque não, a minha esposa ela fica brava, né? Porque às vezes eu tô aqui com ela e tá, eu vou ouvir um áudio, eu coloco no 2.0. Ela, nossa, isso é tão errado. Eu falei, por quê? Ela falou, pô, a pessoa te mandou um áudio normal, você ouve correndo. Eu falei, mas não dá, pô, tem que ouvir, né? E aí eu falei, pô, se ela souber que meu amigo ele nem ouve o áudio, ele já resume em quase uma frase, né? Ela ficaria chateada com ele. Mas bacana. Mas isso é uma ideia para uma aplicação que você pode usar. E a ideia é que, com esse tipo de tecnologia, você é capaz de programar esse tipo de funcionalidade. O seu exemplo foi perfeito. Boa. Professor, aproveitando aqui também, né? Eu vi, ó, já tem gente perguntando, como que o senhor quer fazer? Você quer
Não, trazer as jornadas e eu respondendo vou falar ou... das 3 trilhas, porque essa foi a primeira, né? Aí, Boa. a segunda trilha, a ideia é que a gente vai, eu costumo até brincar, né? É turbinar as respostas dessa IA, né? Quer dizer, do que a gente chama dos LLMs, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente, por exemplo, tem que fazer aplicações específicas para uma empresa ou para uma organização, muitas vezes aquela IA não foi treinada para aquele tipo de resposta. Tá? Então, você tem mecanismos que você consegue injetar dentro da IA o contexto que ela para ela poder responder. Tá? E aí é que entra uma outra sigla também, mas a informática adora de siglas, né? Ah, o Que é o pessoal famoso é RAG. cheio, e cheio da sigla inglesa ainda. Exatamente. Então é o RAG, que é o RAG, né? Que em inglês se chama Retrieval Augmented Generation, que é a geração, né, baseada nessa informação que eu consigo recuperar. Então, eu tenho um mecanismo que eu vou ter uma base de dados com toda a informação que eu quero e eu sou capaz de recuperar a informação específica para a IA poder responder corretamente. Tá? Então, você melhora muito a resposta da IA para, por exemplo, domínios específicos, por exemplo, saúde, óleo e gás, entendeu? Porque a IA não foi especificamente treinada para uma área específica, entendeu? Então, o RAG ajuda muito a fazer isso. E é isso que a gente vai aprender na segunda trilha, é como é que usa todo esse tipo de tecnologia. Tá? Então, ela de alguma forma vem também um pouco na sequência da primeira trilha. Tá? Não é que ela precisa ser feita, né, em sequência, mas ela obviamente que ajuda você ter feito a primeira para fazer a segunda. Entendeu? Bom, e a terceira trilha tem a ver com o que a gente chama de que é construir esses agentes inteligentes com o IA. Tá? Que é, a ideia agora é eu poder automatizar tarefas. Entendeu? Porque até Boa. então, muito da interação partia do humano. Né? Eu quero alguma coisa, eu peço para a IA. Agora eu consigo construir uma IA para poder fazer tarefas. Entendeu? E ela não precisa necessariamente esperar o humano para tomar uma decisão. Tá? Então é quase como se fosse um robozinho de software, né, que você consegue construir usando toda essa tecnologia que existe aí, por exemplo, os LLMs e outras tecnologias que a gente também explica na trilha. Boa, professor, Um adorei. resumão assim das 3 trilhas. E aí eu até, porque isso é um ponto, né? Eu, a Cláudia, alguns que estão aqui, tá habituado, tá acostumado já, né? Mas, galera, fez sentido para vocês? Se não fez, ó, lança a caixinha de pergunta aqui. A gente vai respondendo anônimo se você entendeu ou não entendeu. Professor, eu vi aqui que tem o teste, e prometo que não sou eu, Uhum. o teste 1, 2, 3, 5, 5, 6, ele fez algumas perguntas aqui. E Uhum. aí eu queria já trazer aqui para o senhor estar respondendo, né? E aí, não sei se você consegue ver, mas ele fez uma perguntinha aqui, né? Nós vamos usar código puro ou trabalhar com ferramentas, eu acredito que seria IA, né? Tá de no code também, né? Durante essa jornada. Então agora falando um pouco mais na parte técnica, né? Quer dizer, a ideia é que assim, a gente vai estar usando algumas ferramentas, tá? Como eu já até falei algumas, eu tenho LangChain, tenho LangGraph, só que a base para poder programar é a linguagem Python, tá? Vai Então, ser bom. exige que a pessoa tenha o conhecimento, quer dizer, para já eu costumo dizer assim, tem que ter pelo menos experiência em programação, tá? Porque normalmente uma pessoa que sabe programar bem numa linguagem tem mais facilidade de passar para uma segunda, tá? Mas a linguagem que está por trás, né, de todas essas ferramentas é a linguagem Python. Então, obviamente que exige esse tipo de conhecimento, tá? Boa. E aí, a seguinte pergunta do teste é essa, né? Vai ter algo relacionado a machine learning? Você acabou de responder, né? A Então, formação. a, Pode, eu, pode ir. a questão da machine não vai ser diretamente machine learning, tá bem? Mas é obviamente que esses modelos de linguagem que eu falei, eles são uma técnica de machine learning, quer dizer, aquilo foi treinado mesmo baseado nos documentos na web, entendeu? Então, ele na verdade ele sabe responder muitas perguntas porque ele foi alimentado, né, ou treinado com os Sim, documentos da web. perfeito. E aí aqui tem uma outra pergunta também do teste, né? A formação será voltada para o mercado de trabalho? Com certeza. Esse é o principal objetivo.
que a pessoa possa aprender a usar esse tipo de tecnologia e essas ferramentas, bibliotecas, para poder aplicar isso no mercado de trabalho. E assim, e tem chovido oportunidade. Eu digo isso pela nossa experiência aqui, porque a gente não faz só a parte de formação, a gente também tem projetos e... Nossa, você não tem noção. Eu acho que hoje em dia é o tipo de formação fundamental. Tem muita oportunidade, muita mesmo. Não, e assim, uma coisa também, né, professor, complementando a fala do senhor, com todo respeito, muitas vezes a gente acha que para começar a ter uma oportunidade no mercado de trabalho ou para poder falar, eu sei programar, muitas vezes você precisa, eu vou ter que fazer uma formação, no mínimo tecnólogo de 2 anos e meio ou uma formação mais estendida para poder falar que eu estou codando. E quando Uhum. você faz uma formação dessa, como nós estamos falando, né, do Tique em Trilha, nessas 3 jornadas, o conhecimento que vocês vão adquirir, ele já vai deixar vocês a ponto de desenvolver algumas soluções. E isso é muito incrível, né? Você aprender e praticar, aprender e praticar. Diferente, muitas vezes, de um modelo, e aí, enfim, não é nenhuma crítica, né? É só um ponto, né? Uma provocação. Muitas vezes de uma faculdade, no geral, que você passa por toda uma jornada para depois você pega muita teoria para depois praticar, né? Aqui Uhum. não, a plataforma, o curso, o que você aprendeu na aula você já pratica ali. Então isso é muito bom. E aí eu vi aqui que tem mais pessoas aqui, ó, já trouxe o teste até já falou, né? Não tenho conta no Instagram, criei só para live. Pô, obrigado, hein? Fiquei feliz, querido, fiquei feliz. Já põe uma foto aí, muda o nickname, hein? Ó, já vão arrumando isso aí. E segue a gente também. O Cauã Costa, né? Eu comecei esse ano a estudar. Sei bem pouco. Será que eu consigo acompanhar o conteúdo? Então, a questão mais, assim, o pré-requisito mais importante, eu costumo dizer, é a pessoa saber ter experiência com programação, tá? Porque, assim, é lógico que, como eu falei para você, às vezes a pessoa, e a gente já teve esse tipo de experiência, a pessoa que sabe programar em Java, sabe programar, sei lá, em C ou outra linguagem de programação qualquer, né? E nunca tinha tido experiência com Python em específico, essa transição para o Python é relativamente simples, porque todas as linguagens elas têm alguma coisa em comum. Tá? Muda um pouquinho a sintaxe, mas, por exemplo, a lógica, a estrutura, muitas vezes é muito semelhante. Tá? Agora, uma pessoa que nunca viu programação ou quem começou a ver a programação recentemente, aí talvez tenha que fazer uma formação em programação antes, né, para poder fazer uma trilha dessas. Tá? Então, essa é a única questão, mas assim, que eu acho que vale a pena. E eu concordo com você, não precisa fazer uma faculdade para isso. Tá? O próprio Sim, sim. trilhas tem, por exemplo, uma série de trilhas voltadas para programação. Tá? Então, é até uma coisa que você pode ir construindo. Né? Eu faço primeiro aqui umas trilhas em programação para poder me sentir confortável com programação e depois eu posso fazer uma dessas para poder dar esse salto, né, de conhecimento e de... porque depois tudo isso é para poder ser utilizado, que nem você falou, né? Em termos de mercado de trabalho, para Sim. em projetos. E aí acho que o céu é o limite. Né? Boa. Seguindo aqui, professor, teve uma seguinte pergunta, né? O Wagner falou assim: ó, eu nunca programei, porém já fiz algumas aulas online de Python. E aí logo depois, acho que seria na sequência, né? Posso participar? Por que não participar? Essa é a pergunta, né? Participar não Por pode. que não Pode participar? Vamos embora. acontecer, de repente ele ter que voltar atrás ou no meio do caminho tentar entender um pouco melhor a linguagem aqui ou ali. Quer dizer, saber que pode eventualmente, né, ter algumas lacunas que ele vai ter que, né, de alguma forma, de repente dar uma pausa na formação, né, se especializar um pouquinho mais nesse lado específico da linguagem e depois volta, né? Eu acho que é mais Depois volta. e assim, atenção, hoje em dia, já, né, aproveitando que já já as joga, já IAs joga. ajudam muito, Ao próprio ensinam, né? aprendizado. Não digo nem fazer o código, elas também ajudam a fazer código, mas ajudam no processo de aprendizado, tá? Não é Às isso vezes mesmo. você coloca um trecho de código, por exemplo, numa IA e diz o que está errado, ou me explica isso aqui. E é um espetáculo, super didático.
Não, e é isso, né? Também lembrar que ao longo dessa, né, ao longo das trilhas, a gente tem as aulas de mentoria. A gente tem 1 hora de aula com para tirar dúvidas. Então também tem um acompanhamento ali nesse processo de aprendizado, né? Então qualquer dúvida que tiver durante a trilha 1, 2 e 3, a gente vai depois divulgar um calendário, porque são aulas de apoio que vocês podem também ali trazer as dúvidas ou trocar uma ideia com o mentor para entender por onde, né, achar ali o melhor caminho para vocês avançarem. Boa, perfeito. Chegou aqui algumas perguntinhas, tanto aqui no chat quanto da galera aqui na comunidade aqui da Mais Um Code, né? Uma das perguntas é referente ao formato do curso. É online, é presencial, eu tenho que ir uma vez por mês em algum lugar? Como que funciona? Não, é um formato totalmente online. O aluno faz no tempo dele, assíncrono ali, dentro da carga horária que ele conseguir desempenhar, né? Lógico que a gente espera ali que tenha uma dedicação semanal para a gente poder ir fluindo ali na sequência, não ficar muito para trás, porque como a gente falou, a gente vai ter essas lives de acompanhamento e a gente divide geralmente essas lives. Primeiro e segundo módulo da trilha 1. Então é legal que esteja todo mundo ali num ritmo, até para trocar ideia na live, um aprende com a dúvida do outro, né? Mas Perfeito. o aluno pode fazer no tempo dele. Ele E até legal também que existe até o ele vai grupo, né? receber o link de inscrição nesse aulão que a gente vai fazer na próxima semana. Ele já vai poder linkar ali ao link da parceria, fazer sua inscrição e já começar a estudar. Perfeito. Isso até falar para vocês, né? Que eu vi que tem uma galera aqui querendo já se inscrever. Pessoal, terminando a live aqui, vocês podem entrar no perfil da Mais Um Code. Lá na bio tem o nosso Linktree. Você, ao clicar, ele vai aparecer como a primeira opção a inscrição para a formação em inteligência artificial. E aí tá aqui todas as jornadas, né? As 3 trilhas que serão passadas durante essa jornada de vocês. E assim, eu convido de verdade, agora um convite sério, hein? Se inscrevam hoje mesmo, e não é papo de vendedor, se não fizer hoje, acabou. Porque, gente, semana que vem já é o aulão. Então, se inscrevam hoje para vocês conseguirem fazer, pegar o acesso ao link do WhatsApp, tá junto com todo mundo, receber as informações ali em real time, na hora. Aproveitando, você comentou comentou, Cláudia, que tem ali uma dedicação, né? Tem a plataforma e tal, tem uma dedicação. Quanto tempo é o curso e quanto tempo eu preciso me dedicar semanalmente para o curso? A gente estima ali que para cada trilho, o aluno ali numa dedicação ali de pelo menos umas 3 horas semanais, ele conclua ali ao longo de um mês e meio. A gente calculou ali o tempo da formação para essas 3 trilhas nesse intervalo de tempo, né? Então, ele podendo ter ali um mínimo de 2 a 3 horas por semana para se dedicar, seria o mínimo. Seria algo para que ele consiga acompanhar essa jornada junto com as aulas e com o material de apoio que a gente vai estar dando ao longo do tempo. Além disso, pessoal, a gente já tem o grupo de WhatsApp para quem for se inscrevendo. E assim que a gente fizer a aula inaugural, no grupo também a gente tem uma mentoria, né? Uma monitora também que fica acompanhando dúvidas, dando informativo, tirando dúvida de acesso à plataforma. Então, assim, a gente busca dar todo o suporte para que vocês não encontrem nenhum obstáculo, nem técnico, nem de conhecimento, para que vocês avancem nesse aprendizado. Não, perfeito. Aí aqui é mais uma informação, né? Nós falamos muito sobre esse aulão, esse primeiro encontro. Ele já vai acontecer na próxima semana. Então, vai ser, se eu não me engano, na parte da noite, né? Às 19 horas. Isso. Da noite, no 7h30. Dia 4, na terça-feira. Não, quarta-feira. Porque segunda é 2, 3, 4, né? Isso mesmo. Vou até confirmar aqui para a gente não dar nenhuma informação errada, né? É isso, né? Dia 4, quarta-feira, às 19h30. Às 19h30. Então, ó, 4, vocês têm então hoje... 4, quarta-feira. 4, quarta-feira. Aí só para poder ficar tudo certinho, 4 da tarde, mas não é 19h30 mesmo. Todo mundo chegar, sair do trabalho, com calma. e poder se concentrar ali na aula. Boa.
A gente vai falando do programa e o professor Sardinha vai dar uma aula, né? Trazer algumas outras, colaborar ainda com mais informação sobre o mercado, sobre a inteligência artificial. Bem Eu legal. tô animado, hein? Tô animado, Bem hein? legal. Ó, eu tô animado. Como a gente fala que eu vou colar, hein? Vou colar lá nessa aula, hein? Indo para os momentos finais aqui, Cláudia e professor, tem alguma coisa que vocês gostariam de trazer para a galera? Ah, ainda estou em dúvida, não sei se eu me inscrevo, não inscrevo. O momento é agora, né? O aluno está para aqui. Devo ou não devo me inscrever? É o momento, espero, faço ano que vem. Faz sentido aprender sobre inteligência artificial, sobre criação de agentes ainda em 2026? Eu acho que mais profundamente, depois o professor vai poder falar, mas eu não perderia essa oportunidade, porque é o assunto do momento, né? A gente está com muita oportunidade no mercado. Então, o foco do programa também é a empregabilidade e a renda e a formação de profissionais para o mercado. Então, assim, tem muita oportunidade. Então, assim, a oportunidade está na mesa, né? E é aquela coisa do, né, de quanto antes você entrar em contato e começar a aprender, à frente você vai estar dentro do, né, dentro do mercado e de frente para as oportunidades. E o conteúdo, eu estou do lado do professor, né? Mas o conteúdo é incrível, assim, feito com muito cuidado, né? São roteiros autorais, então, assim, é tudo muito bem preparado, pensando realmente numa jornada de aprendizado consistente para vocês. Não, perfeito. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Galera que está aqui no chat, eu vi que a gente conseguiu contemplar grande parte das perguntas, né? Nesse início, formação, como que vai ser, certificado, passando pelo processo, né? Como que eu vou estar preparado para o mercado? Né? A Cláudia até trouxe aqui, né? Você vai ter a oportunidade de poder publicar no seu LinkedIn, nas suas redes sociais, o seu certificado ali, tendo o selo, né? Da PUC-Rio, Ele né? pode Do programa também. jornada no LinkedIn, porque cada trilha Melhor ainda. tem três módulos, né? A cada final de módulo, então, por exemplo, a trilha 1, ela tem módulo 1, módulo 2, módulo 3. Quando você conclui o primeiro módulo, você já recebe uma microcertificação que você pode ir lá colocar no seu LinkedIn. Então, Olha ao aí que final bacana. da trilha 1, você já vai ter 3 microcertificações e depois o seu certificado. Então, ao longo do processo, você consegue fazer várias publicações ali já mostrando, Movimentando a rede, né? movimentando a rede, mostrando que você está ali já nessa jornada, já está se especializando, dando visibilidade a isso, né? Então é Já bem falando assim, legal. E no recrutadora, tô tem aí, 3 hein? certificados, né? Ao final, Perfeito. são 3 certificações. Pô, Então, que bacana. Eu tô super animado, inclusive até minha esposa, né? Ela falou assim, poxa, e olha, ela é da área da saúde, né? Trabalha na parte da saúde. Até ela falou assim, eu acho que eu vou fazer esse negócio aí de inteligência artificial. Eu falei, faz lá, pô. Vai lá que você vai gostar, vai ser bacana. Então, o professor Sardinha aí vai ter bons amigos, né? E a minha senhora também dentro da formação aí. Gente, indo para uma parte final, gostaria muito de agradecer, né, o tempo de vocês, a dedicação e, mais uma vez, né, por acreditar também muito na Mais Um Code, no trabalho que a gente está fazendo aí há um pouco mais de 6 anos no Brasil e presente agora, né, em outros 2 continentes, que tá lá, estamos ali em Lisboa, né, em Portugal, na Europa e também a Mais Um Code chegou mais recente em São Tomé e Príncipe, que inclusive, ó, vou deixar uma crítica aí, hein? Pessoal de São Tomé e Príncipe tá doido aí querendo fazer a formação lá. Não, tem que liberar esse acesso para a gente fazer o curso aqui e tal. Então depois aí não esquece do pessoal de São Tomé e Príncipe, hein, que quer fazer a formação também. perfeito. A gente também agradece muito a oportunidade de trazer o projeto. Assim, é um projeto muito especial para a gente e poder dar esse acesso, né, a formar o maior número de pessoas, dar essa oportunidade para a gente também é uma alegria. Não, perfeito. Cláudia, professor, muito obrigado. Nós vamos estar encerrando aqui a live, ela vai ficar gravada para a galera que, como eu disse, então tá trabalhando, não vai conseguir, não conseguiu assistir nesse momento, e até mesmo para a galera que assistiu a live, que chegou depois, quiser pegar algum momento, vai ficar gravado e aí vocês fiquem à vontade. Vamos fazer uma foto para a gente deixar registrado aqui esse momento mais que especial. E aí eu vou pedir o quê, gente?
Eu vou tirar print aqui, mas tira vocês também um print para nós aí. Marca lá mais um code, marca lá o Instituto, que vai ser bem bacana para a gente poder ir reverberando e compartilhando. E mais que isso, tá? Manda o link da live agora, assim que a gente encerrar. Manda a live para um amigo, para amiga, para mãe, para o tio, que quiser aprender sobre inteligência artificial, para que a gente consiga fazer chegar para mais pessoas, viu? Obrigado, pessoal. Vamos fazer a foto. Eu já esquecendo, né? Eu dando tchau assim, a pessoa ela vai entrando aqui né? Um, dois, três e sorriso. Aí. Deixa eu correr aqui agora para fazer o printzinho nosso aqui na tela do lado também. Mas muito obrigado. Queria agradecer vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde, Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Obrigado. Se cuidem.